noite. Vai. É porque tá vivo. Tá ligando ainda? Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do ISTL. O ISTL é o Seminário Internacional de Teologia e Liderança. É uma escola interconfessional, ou seja, ela não está ligada a nenhuma religião no seu propósito de conteúdo. Nós, professores, somos de religiões diferentes, pensamentos diferentes. Então, aqui você tem a oportunidade de ter diferentes visões sobre todos os temas da teologia. Nós vamos falar hoje sobre o método gramático histórico, porém, eu vou dar um texto bíblico e vou começar a interpretar esse texto para você entender como que funciona o passo a passo para a interpretação de um texto bíblico usando o método gramático histórico. Vou tentar fazer isso hoje e amanhã. E na próxima semana faremos o método histórico crítico. Então, são duas grandes escolas de pensamentos para a interpretação. Então, é importante que você acompanhe conosco. Você já está vendo aí o exemplo de interpretação bíblica no método gramático histórico. Aqueles que estão acompanhando pelo Zoom estão tendo acesso ao slide. O slide nosso hoje vai ser um exemplo de interpretação. O texto que eu vou usar vai estar no Evangelho de Marcos. Por que eu optei Marcos? Marcos é um livro neotestamentário, bem mais fácil, né? O Antigo Testamento tem mais complicações. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar um texto do Evangelho de Marcos, por ser mais antigo, o Evangelho mais antigo, e por ser de autoria quase que inquestionável. Nós temos trabalhado dentro do possível com coisas mais que são aceitas, que têm uma aceitação mais ampla entre os estudiosos, com menos textos controversos. O que é texto controverso? Controversos são textos que têm diferentes interpretações. Então, eu estou pegando um texto que ele não tem nenhuma carga doutrinária, ou seja, não tem diferença de pensamento entre a igreja X e a igreja Y, todos pensam da mesma forma na interpretação deste texto. Então, só relembrando para você aí o que é o método gramático histórico, nós vamos aprender algumas palavras que nós vamos falar sempre, como é uma aula de introdução geral, você precisa aprender a terminologia. A terminologia fundamental é hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a teoria de interpretação. Então, nesse sentido, nós temos hermenêutica diversas. Portanto, não há hermenêutica sem pressuposto filosófico. Nós temos hermenêutica política, hermenêutica feminista, hermenêutica progressista, hermenêutica liberal. São diversas teorias hermenêuticas dentro da teologia. Segundo ponto é a crítica textual, que consiste no estabelecimento de um texto confiável com base no confronto crítico de vários manuscritos. O que é isso? A crítica textual é uma ciência que pega um manuscrito, antes da Bíblia ser livre, ela foi escrita no manuscrito, da imprensa, era escrita à mão, em pergaminhos, e esses manuscritos foram feitas cópias de cópias deles. Então, nós temos aí uma multiplicidade de manuscritos. Manuscrito mais antigo, mais novo, e esse confronto crítico que se faz. Crítico, nesse sentido, tem a definição de análise, então, no sentido analítico, faz uma análise dos manuscritos para chegar a um texto dentro do possível que poderia ser o original. A terceira palavra importante dentro dessa matéria é exegese, que significa a análise do texto em seu contexto, visando entender o que o autor escreveu.
Não confundir nunca exegese com tradução. E a última palavra é homilética, que é a aplicação do texto, que também se trata de última coisa que se faz em um texto bíblico. Ok? Então, vamos lá. Lembrando aqui, o método gramático histórico é o nome dado ao sistema de interpretação procedente da Reforma Protestante do século XVI, cujos proponentes caracterizam pelas seguintes atitudes interpretativas em relação à Bíblia. Primeira atitude interpretativa, recebem-na como palavra de Deus, inspirada, autoritativa, infalível e única regra de fé e prática. Veem o seu texto como sagrado, isto é, caracterizado por ter origem em Deus, valorizando, então, sua inspiração divina com todas as suas implicações. Mas também admite ser escrito por homens, valorizando a gramática em todas as suas implicações. Estar canonicamente fechado e crer que a Bíblia é o fundamento sobre o qual o cristianismo foi edificado e, finalmente, por ser autoritativo em matéria de regra, fé e prática vivencial. Desse modo, o método gramático histórico entende a Bíblia tem um único sentido. Qual? Exatamente aquele pretendido pelo autor humano inspirado, pois se pratica a exegese, que busca entender aquilo que o autor quis dizer para os seus ouvintes originais. Dá para entender? Então, o método que nós vamos usar de exemplo hoje, ele entende a Bíblia como inspirada, autoritativa, normativa, né? Regra de fé e prática, acredita que foi escrita por homens, então ela tem o seu lado gramatical e histórico, porque precisa compreender o contexto histórico em que o texto foi formado, o que o autor pretendia dizer para os seus ouvintes originais. Então, a partir daí, admite-se que a Bíblia tem só um eixo de significado, que é o eixo expressivo, aquilo que o autor quis dizer para os seus ouvintes originais. Ok? Então, tem os passos que se dá nessa interpretação. Primeiramente, uma leitura cuidadosa. Você vai interpretar um texto bíblico, você pega o texto. Nós escolhemos um texto aqui para nós usarmos de exemplo. Ele está em Marcos, capítulo 12. Lembrando que texto não é versículo, não confunde. Pode ter 3, 10, 20, 35 versículos, 10 versículos, 3 versículos. No nosso caso aqui, ele tem apenas de 28 a 34, ele tem 6 versículos. Esses 6 versículos, ele formam uma perícope. O que é perícope? Nós vamos ensinar daqui a pouco. Então, o primeiro passo é uma leitura cuidadosa do texto. Eu vou fazer, primeiramente, eu estou usando aqui a Bíblia Almeida, revista atualizada, segunda edição. Eu vou usar essa primeira tradução, porque hoje eu vou usar 2 traduções, que é a nova versão internacional, que tem um critério e autores e tradutores diferentes da Almeida. A Almeida era mais equivalência formal, que é aquela que tenta reproduzir exatamente as palavras do original, e a nova versão internacional é equivalência dinâmica, que tenta reproduzir aquilo que a palavra significava. Então, produzir o sentido original, não meramente uma tradução ipsim literis, ou seja, palavra por palavra, do texto original. Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Então, você pega aí, o Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia. A Bíblia cristã era formada no que se chama, convencionou chamar Antigo Testamento, hoje teologicamente mais correto e respeitoso é dizer Primeiro Testamento. Não tem essa ideia de que o Antigo Testamento passou, isso é muito complexo para o judaísmo, e outras religiões que creem que o Antigo Testamento é tanto uma escritura válida
vigente e importante para os dias de hoje. E tem o Segundo Testamento, o Novo Testamento, que convencionou chamar-se, a partir do Conselho Catargo, essa é a Bíblia cristã. Como a introdução geral à Bíblia, é importante nós pegarmos a história. O que é Bíblia? Bíblia quer dizer correção de pequenos rolos. É uma palavra grega bem nova, usada pela primeira vez por João Crisóstomo, provavelmente aqui no ano 383. E Bíblia foi o nome dado pela Igreja às escrituras sagradas hebraicas e gregas, né, que nós chamamos hoje de Antigo e Novo Testamento. Então, nosso texto, então vamos imaginar que estamos em casa, nós vamos interpretar o texto bíblico. Agora, venha comigo. Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 12, versículo 28 e 34. Nós vamos seguir os seguintes passos. Os passos da interpretação gramática histórica levam em conta uma leitura cuidadosa e repetida do texto. Então, nós vamos ler o texto 2 vezes. Devido ao tempo, nós vamos usar a Almeida e a Nova Versão Internacional, mas, na minha proposta aqui, eu quero usar mais Bíblias, como, por exemplo, Bíblia Almeida, segunda edição, Bíblia Nova Versão Internacional, Novo Testamento interlinear, para nós olharmos o texto grego, que vai ser amanhã, e a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, na verdade, ela é uma Bíblia crítica, então ela é muito importante para a sociedade. Estou só consertando aqui. A Bíblia de Jerusalém ela é muito importante para a sociedade porque ela não é uma Bíblia, poderia dizer, nem católica nem protestante. A Bíblia de Jerusalém foi produzida por uma comissão de tradutores protestantes e católicos franceses. Ela ganhou o nome de Bíblia de Jerusalém, mas ela não foi feita em Jerusalém. Ela é uma Bíblia francesa que está em português disponível desde 1986 e ela é publicada pelas edições Paulinas e também a edições Paulus. A editora Paulus também a publica. E ela é uma Bíblia muito importante, eu indico, por ela ser bem equilibrada nas suas posições e até mesmo o critério adotado para a tradução é científico. Então, por isso chama ela de Bíblia crítica, porque ela tem, sim, uma ideia bem... Ich konnte das nicht in deiner Musiksammlung finden. mais, como posso dizer, mais plural, uma ideia plural. Então, o texto que eu vou estudar é Marcos 12, 28 a 34, e agora vamos seguir os passos, ok? Primeiro, leitura cuidadosa e repetida do texto. 2, você encontrar os limites da passagem, que você tem que estabelecer os limites da passagem que você vai estudar. Isso nós chamamos de perícope. Perímetro é um limite urbano, e perícope é o limite da passagem. Limite da passagem, beleza? Ponto 3, panorama do contexto histórico em geral. Nós temos que entender o contexto histórico do livro, em que foi produzido, o autor, a época, a geografia, para nós entendermos o texto. O quarto passo, usar o melhor texto possível na língua mãe ou na língua original e fazer uma tradução provisória, que é o quinto passo. O sexto, investigar o contexto imediato e amplo, que é o contexto bíblico em si, o contexto imediato. E o sétimo passo, análise da estrutura das sentenças, relações sintáticas, relações morfológicas, tanto a forma da palavra quanto o seu significado e a sua posição, seu substantivo, um adjetivo, é importante na interpretação. Análise das palavras-chave, procurar compreender, anotar
as palavras que você não compreende. Já você viu lá a palavra escriba. O que é um escriba? Ou outras palavras que vai aparecer no texto que você percebeu que são repetidas. E essas repetições elas são importantes. E o último passo se faz a análise teológica. Então, são 9 passos, e nós pretendemos hoje fazer até o passo 3. E amanhã nós vamos dar sequência em 6 passos. Mas nós vamos presumir que nós já fizemos certas coisas para nós compreender como se interpreta. Então, primeira coisa que se faz numa exegese é uma leitura em voz alta, mesmo que você esteja sozinho, para você sentir a fluência do texto. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês: a maioria dos livros da Bíblia foram feitos para serem lidos em voz alta, porque o povo nem todos eram alfabetizados. Não é no caso dos judeus, porque todo judeu era alfabetizado, porque faz o bar mitzvah aos 12 anos, e a mulher aos 12 anos e o homem aos 13 anos. E ele tem que ler a Torá nessa cerimônia, então ele tem que saber ler. Porém, não era disponível para todos. O exemplar era muito caro, de uma cópia, que era rolo, né? Então, normalmente, nas sinagogas e até nas primeiras congregações cristãs, a leitura era pública e o povo ouvia o texto. Então, a maioria dos textos foram feitos para ser lido em voz alta. Tratando-se do Evangelho, isso é muito mais ainda rigoroso. Vamos ler o texto a partir do versículo 28, para nós entendermos como que funciona uma interpretação e os passos que deve dar para interpretar. Chegando-se um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus me houvera respondido bem, perguntou-me: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Ok. Então, aqui nós temos o texto que nós vamos trabalhar. Fizemos uma leitura na versão Almeida atualizada. Eu vou ler novamente o texto, passo a passo, né, que nós estamos fazendo hoje, na nova versão internacional. E, a partir daqui, quando eu vou comparando versões, porque versões são traduções diferentes. Quando eu vou usar traduções diferentes, por exemplo, aqui era bom se eu tivesse mais um outro critério de tradução. O critério da atualizada é diferente da nova versão internacional. Linguagem de hoje eu só usaria no finalzinho para aplicação, depois que eu fizesse seguir todos os passos, porque a nova tradução linguagem de hoje, ela não é adequada para a interpretação. A nova versão internacional já o é. Bom, o texto na nova versão diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Muito bom, mestre, disse o homem.
está certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amar de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todo sacrifício e oferta. Vendo que Jesus lhe tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus, daí porque ninguém mais ousava fazer perguntas. É muito importante nós vermos que esse texto ele não tem problema de tradução. A princípio, não se percebe nenhuma diferença, porque acontece em alguns textos. Então, por isso que eu escolhi. Ele é um texto que não tem problema com tradução. Todas as versões vai trazer, com palavras mais dinâmicas, mais modernas ou não, o mesmo texto. Então, aqui nós não temos, aparentemente, nas traduções em língua portuguesa, nenhuma discrepância entre uma tradução ou outra, que isso acontece por questões até da filosofia que se adota para traduzir ou por dificuldades no grego adotado, talvez, como, por exemplo, a Almeida Corrigida, que é a Bíblia antiga, a primeira Bíblia em português, que é amplamente difundida, não é a primeira Bíblia em português. Nós sabemos que teve um rei de Portugal que fez uma tradução de alguns livros do Novo Testamento, mas a primeira Bíblia difundida em língua portuguesa foi a João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida usou o texto Receptus. Essa Bíblia ela foi revisada pela Casa Publicadora Batista no século XIX, quando os missionários começaram a espalhar aqui pelo Brasil, os missionários norte-americanos, principalmente, porque os alemães normalmente utilizavam a Bíblia em alemão e poucas vezes usavam a Bíblia em português. Mas os missionários presbiterianos e batistas que evangelizaram o país, devemos muito a eles, a Ashbel Monto e outros, devemos muito a eles, o espanhol evangelho no Brasil, eles utilizaram a Bíblia antiga, que nós chamamos de Almeida Antiga. A Almeida Antiga, normalmente, ela tem algumas discrepâncias com a atualizada e com a nova versão internacional, pelo fato de ela ter usado um texto grego para o Novo Testamento, chamado texto Receptus. Então, no Novo Testamento sempre tem alguma discrepância, e pelos critérios adotados na tradução da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento. Já a Bíblia Revista Atualizada, que é pós-1947, a partir da descoberta dos manuscritos Mar Morto e também utilizando o que nós chamamos de aparato crítico, e diversos novos manuscritos e um confronto deles, usando a crítica textual moderna, é uma tradução que eu recomendo. Se você não puder, tiver condições financeiras, se você não puder ter várias Bíblias, pelo menos a Revista Atualizada segunda edição. Não te recomendo ter somente a Almeida Antiga, que você vai olhar lá no início da sua Bíblia. Então, hoje a aula é bem prática, então nós vamos caminhar com muita tranquilidade. No início da sua Bíblia, na capa aqui fala que Bíblia é a sua. Diz assim: Revista e Atualizada, Almeida Revista Atualizada, tradução de João Ferreira de Almeida, edição Revista e Atualizada, segunda edição. Ou você também vai achar Revista e Atualizada ou Revista e Corrigida. A Revista e Corrigida é a antiga. Ok? É importante você ter Bíblias. Se você pode ter Bíblias, pelo menos pouca, Bíblia de Jerusalém, Tradução Ecumênica da Bíblia, TEB, Bíblia, Revista Atualizada e Nova Versão Internacional. Se você tiver essas 4 Bíblias, você está bem atendido. Como nós não temos discrepância aparente, vamos imaginar que nós já fizemos um confronto aqui, nós vamos para a segunda parte, que é os limites da passagem. Como achar o limite da passagem, que é a perícope? Perícope é como se fosse um parágrafo. Ele tem início, meio e fim, ele tem delimitação.
Normalmente, um tema específico indica uma perícope, uma história, um acontecimento, um local, ou uma mudança de local, ou uma mudança de assunto, diz a mudança de perícope. Não quer dizer exatamente mudança de versículo. Nós percebemos no versículo 28, se você ler comigo, aí eu vou ler na Almeida, para ficar mais tranquilo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles. Epa, essa frase, discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou qual é a principal de todos os mandamentos. O primeiro versículo da passagem que nós estamos estudando, ele está falando de uma discussão que houve. Que discussão é essa? Nós percebemos, se nós lermos o texto anterior, aqui já acaba quase que está investigando o contexto, que é o nosso passo, um texto amplo. Nem nos versículos anteriores, a partir do versículo 18, eu não vou ler, mas se você pode ler em casa, eu vou ler só o versículo 1. Diz que então os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximavam-se dele e perguntavam, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão, a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar, o segundo desposou a viúva e morreu e também se deixa descendência, e o terceiro da mesma forma. Por fim, todos morreu, e morreu também a mulher. Na ressurreição, quando os ressuscitares, de qual deles será a esposa? Percebemos aqui que, anterior ao texto que nós estamos estudando, está havendo a discussão dos saduceus, que não criaram um partido judaico. Não vou falar seita, porque seria um anacronismo, eles não pensavam dessa forma, mas era uma escola de pensamento judaico que não cria na ressurreição. Entendeu? Eles não criam na ressurreição. E eles discutiram com Jesus, e essa discussão está registrada por Marcos, do versículo 18 até o versículo 27, onde Jesus dá aquela famosa resposta que no céu seremos como os anjos, não casaremos, nem nos daremos em casamento, etc. E o versículo 28 parece, a princípio, nós vamos investigar, essa que é a questão, parece a princípio que está continuando a situação. Então, ali no mesmo situação, no mesmo local, que nós já entendemos, a partir do capítulo 11, por que estou fazendo isso tudo? Eu vou explicar passo a passo. Entendemos que aproximou-se um escriba, a Nova Versão Internacional chama de mestre da lei. Então, depois a gente tem que ver por que ela colocou o mestre da lei aqui. Quando você está interpretando, você tem que observar os detalhes. E o detalhe importante aqui é que ele viu a discussão entre os saduceus e Jesus e resolveu fazer uma pergunta. Provavelmente ele gostou, estou tentando imaginar aqui, né? Que provavelmente ele gostou da resposta de Jesus, mas não sei se é isso. Deus se entender o que ele faz e faz uma pergunta para Jesus. Qual que é a pergunta? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então, a partir daí, nós temos a delimitação nessa passagem. Por quê? Porque o assunto anterior era a ressurreição. O assunto agora é qual o mandamento mais importante. Concorda comigo? Mudou de tema. Mesmo que Jesus está no mesmo lugar, o Evangelho está fazendo uma narração contínua. Aí eu quero só dar uma pausa antes de fazer essa delimitação. Quando vai se interpretar um texto bíblico, você vai fazer um sermão de meia hora. Então, o estudioso diz que os estudiosos mais profundos da área de homilética, quando você vai fazer
um sermão de meia hora, no mínimo, você estuda aquele texto 6 horas. Uma boa exegese aí pode gastar aí de 6 a 12 horas. Então, você vai interpretar por dia, você vai olhar por dia seguido. Você precisa ter uma ficha. Você não vai fazer... Você tem que fazer uma ficha técnica. Primeiro, eu estou estudando uma passagem do livro de Marcos. Segundo, é o capítulo 12, versículo 28 a 34. Por que 28 a 34? É a passagem, é a perícope, que eu já expliquei, um limite do texto, é um assunto específico que eu estou estudando. E o assunto específico é um relato feito por Marcos sobre uma pergunta dirigida a Jesus. Essa pergunta foi feita por um mestre da lei, segundo a Nova Versão Internacional, e Almeida chama de escriba, certo? Então, eu estou partindo do princípio que eu estou fazendo a primeira leitura do texto. E essa pergunta foi feita segundo o texto canônico. O que é o texto canônico? O texto que eu tenho na minha mão, já fechado aqui, que Jesus, o mestre aproximou de Jesus, viu que ele estava discutindo com os saduceus, que é a discussão anterior. Essa palavrinha, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, como diz Almeida, tendo ouvido a discussão entre eles, essa partícula aí, essa parte, ela está fazendo uma ligação com o texto anterior. Então, nós percebemos que há uma relação temporal entre a perícope anterior e essa perícope posterior. Como eu já expliquei, quem está chegando na live agora, perícope é a passagem, é o que nós chamamos de texto. Texto não é versículo. Não caia nesse erro de pegar texto bíblico como se fosse versículo. Versículo é parte de um pensamento e, às vezes, não é um pensamento incompleto e está totalmente fora do contexto. As maiores heresias nascem de texto fora do contexto. Por isso, quando você vai se interpretar, você tem que ler o texto como um todo. Nós percebemos aqui que há do versículo 27 para o versículo 28 do capítulo 12, há mudança de assunto, porque antes está falando da ressurreição, e agora, através da pergunta do escriba, ele muda para o que é mais importante, qual o mandamento mais importante, ok? Então, a perícope que estamos analisando trata-se de um relato feito por Marcos sobre uma pergunta dirigida a Jesus por um escriba, após este ouvir uma discussão dos saduceus e Jesus, certo? O assunto da perícope não se relaciona com a discussão anterior. Então, eu estou presumindo que você pegou um papelzinho, vamos supor, você está em casa, você leu já do versículo 18 até o versículo 34, aí você pega um papel e anota, já começa a fazer com as suas palavras o que esse texto está dizendo. Você já percebeu que não há relação com o anterior. Portanto, embora haja uma ligação temporal com a perícope anterior, não há uma ligação temática em primeira leitura. Não consigo ver aqui uma ligação temática na primeira. O que é primeira leitura? Porque já vai ser feito diversas leituras nesse texto. Lembrando que estamos em qual passo? Passo 2 da interpretação. Nós lemos o texto, nós agora estabelecemos os limites do texto. Como que chama limites do texto? A palavra feia, perícope. Ou a passagem. A passagem é um relato de um fato. Imagina eu que seja um fato. Beleza? Vamos agora para o passo 3. Passo 3. Mas antes, eu quero entender uma coisa aqui. Eu estou seguindo passo a passo para me entender o texto. Então, eu estou desprovendo de tudo que eu penso sobre a Bíblia. Eu preciso entender o texto. O texto tem que me falar, nem eu falar o texto, não tem que colocar a minha ideia no texto. A pior coisa que pode acontecer, eu acho que significa isso. Acabou, sua interpretação já era. Você precisa ouvir o texto, mesmo que o texto não concorde com suas ideias. Você tem que deixar o texto falar.
Deixar o texto falar dentro do método gramático histórico é exatamente você dá oportunidade do autor dizer aquilo que queria dizer aos seus ouvintes originais. Passo 3. Então, nós já sabemos que nós vamos estudar do versículo 28 ao 34, que é um assunto completo. É como se fosse um parágrafo com início, meio, fim. O início é uma pergunta que o escriba faz a Jesus após ouvir uma discussão dele com os saduceus. Lembre-se que nós precisamos entender tudo isso dentro do contexto histórico para nós não fazermos interpretação anacrônica, colocar os dias de hoje no texto sem entender o que ele significava originalmente. Ok? Parece que nós já estamos chegando no nosso tempo, ainda não? Então, vamos caminhando. E vamos ter um intervalo hoje, que é um assunto grande, e depois vamos continuar, tá? Então, convida aí seus amigos agora. O ISTE é um seminário internacional de liderança e teologia, interconfessional. Nós estamos aqui hoje dando um exemplo de como interpretar um texto bíblico a partir do método gramático histórico. Estamos agora no passo 3, que é o panorama do contexto histórico da passagem. Agora vem. Aonde está esse texto? No livro de Marcos. Quem que é o autor do livro onde está a perícope em estudo? Primeira pergunta que eu faço. Quem é o autor do livro onde está a perícope em estudo? A autoria deste livro é atribuída a Marcos. Marcos. Quem foi Marcos? Marcos foi um seguidor de Jesus que vai seguir, ele chamava João Marcos, e vai acompanhar Pedro nas pregações em Roma. Que tipo de literatura é esse livro? É muito importante, sabe? Quando você vai entender um texto bíblico, você precisa saber, por exemplo, Salmos. Salmos eram originalmente cantados, certo? O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, é um livro histórico, no sentido helenista. O livro de Deuteronômio é um livro de instrução, é Torá. Cada livro da Bíblia tem um tipo de literatura e isso, às vezes, muda um pouco alguns passos da interpretação. Mas sempre nós temos que fazer essa pergunta. Que tipo de literatura eu estou lidando? É profecia? É poesia? É narrativa? É o que é isso? O que se trata aqui? Trata-se de uma literatura canônica que convenceu chamar de evangelho. A gente chama esse livro de evangelho. Evangelho é uma literatura que mistura narrativas e ensinos mediante uma biografia de Jesus. Presume-se que, num estilo bem antigo, nem sempre linear, ou seja, um depois do outro, nem sempre cronologicamente, porque nós vamos ver na comparação com os outros evangelhos, que tipo de literatura está se tratando aqui. Sobre a biografia, vida e ensino de Jesus. Então, o que se entende aqui? Que Marcos fala que um dia, em um determinado momento, Jesus encontrou esse escriba e houve essa discussão. A princípio, a gente entende isso de cara, né? A gente quer entender dessa forma. Mas nós precisamos entender algumas coisinhas sobre literatura judaica, porque o Novo Testamento ele é um livro judaico. Os primeiros cristãos, os seguidores de Jesus, eles eram judeus. E eles escreveram dentro da sua cultura, dentro da sua forma de pensar e de acordo com a sua teologia. O que é teologia? Eles não tinham formação no sentido formal, acadêmico, mas eles tinham um ensinamento religioso e tinha uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo, e ali as coisas caminhavam, certo? Este livro foi escrito em Roma,
Provavelmente, pois a evidência interna desse livro se ajusta com facilidade à sua origem, porque a gente vê expressões como quadrantes e outros latinismo. E o mais importante, é o primeiro evangelho a ser escrito, que nós temos em mão. A passagem em estudo é uma discussão rabínica sobre o mandamento mais importante da lei judaica. Aqui é importante o contexto histórico. Discussão é a forma dos judeus lidar. O judeu, quando ele vai sentar, tem 3 judeus, existem 4 opiniões. E, normalmente, existe uma literatura chamada Midrash, que eu até vou falar aqui, o estilo Midrash de Marcos, onde que eles imaginam, por exemplo, um acontecimento. O rabino famoso X com o rabino Y discutindo um tema. E aí eles chegam a uma conclusão, e aquela conclusão, muitas vezes, ela se torna uma halahá, ou seja, uma lei judaica. E, a princípio, você observa esse estilo nos evangelhos. Os evangelhos é uma literatura muito antiga, e principalmente Marcos, por ser o primeiro, mas nós temos que lembrar que ele está escrevendo para Romanos, para os romanos. Mas ele não deixa de... A cultura que a gente tem, eu estou falando para vocês aqui, estou trazendo minha bagagem cultural, não tem como, eu estou falando português, eu sou brasileiro, eu sou mineiro, então tem mineirismo, tem hora que eu vai puxar o dialeto, e isso é natural. Então, nós temos que entender o seguinte, Marcos não deixou de ser um judeu porque estava em Roma, e nem deixou de escrever os latinismos, embora ele escreveu no grego koiné. Mas o estilo aqui, ele pode ter imaginado, ou isso aqui pode ter acontecido. Eu não quero entrar no método da discussão. Porque quando nós vamos interpretar, nós não podemos ter essa inocência de achar que ele fez um registro no sentido assim factual, detalhista. Não. Porque quando você pega essa passagem em Mateus, ela está numa forma diferente da que está aqui. E quando você compara com Lucas 10, em Lucas 10, Lucas vai acrescentar, nesse contexto, a parábola do bom samaritano. Por que que eu falei de Mateus e Lucas? Outra coisa importante para entender no contexto histórico e literário, antes de irmos para o outro passo. Quando se vai interpretar uma passagem do Evangelho, nós precisamos entender que existem 4 evangelhos. Você percebeu como que é importante ter conhecimento para interpretar uma passagem bíblica? Quando você vai fazer exegese, você precisa ter conhecimento. Mas aonde que eu vou usar isso? Eu vou começar a falar para vocês quais ferramentas que se utiliza para ter norte numa interpretação sem pular os passos. Primeira coisa, é bom ter bons dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, mas nunca consultar essas enciclopédias antes de ler o texto, porque primeiro você tenta entender por você mesmo para depois consultar obras. E lembre-se, todos os comentários bíblicos contêm erro, todos, porque é feito por ser humano e é limitado, por isso que se faz novas e novas edições, e toda interpretação é passível de algum erro, e toda interpretação ela tem deficiência. Por exemplo, esse texto lido há 30 anos atrás, ele não é da forma que é entendida hoje, porque novas descobertas foram feitas e foi ampliando o conhecimento das coisas. Quando eu disse o estilo adotado para narrar o fato aqui retrata um diálogo entre o escriba e Jesus, é um estilo midrástico para a exposição de um tema, nós percebemos que Marcos não está diferente do que hoje nós conhecemos, do Talmud, das Mishnot, né? As Mishnah, que é no plural, Mishnah é uma literatura judaica de interpretação,
que tem caráter normativo para o judeu, ela é formada de forma de história. O judeu não pega um livro igual o Código Penal. O Código Penal ele traz assim, é crime tal, crime 82, não é crime roubar a esposa, que é o artigo 82 do crime do Código Penal brasileiro. Nos códigos judaicos, conta-se uma história para chegar àquela conclusão, para dar a lei. E aqui, o que se presume é o seguinte: a teologia cristã estabeleceu que os evangelhos é como se fosse a lei de Jesus, entre aspas, né? Jesus está trazendo ali umas ideias revolucionárias sobre religião. E aqui, Marcos está tentando pregar Jesus, olha que legal, através de uma história. Ele extração. Ele extrai o ensino de Jesus através desse diálogo entre o escriba e o fariseu. E como que ele extrai isso? Ele narra o diálogo. Ele narra o diálogo na visão dele. Agora vamos ter que entender o contexto histórico. Marcos escreveu a partir da pregação de Pedro. Então, provavelmente, Pedro acompanhou essa situação e aí pregou isso certas vezes e Marcos registrou. Partindo desse princípio, Marcos coloca esse texto na última semana de vida de Jesus, a partir do capítulo 11. O capítulo 11 de Marcos é a entrada triunfal, onde ele purifica o templo. Lucas já coloca ele em outro contexto. Isso é muito importante. Lucas já coloca bem antes da mensagem Sinais dos Fins. E Mateus também. Mateus também não coloca ele na última semana de Jesus. A gente tem que entender o porquê disso, mas isso vai ser um outro passo. Mas, continuando aqui, eu estou apresentando para você agora as dificuldades que existem na interpretação. Estamos no passo 3, que é o contexto histórico. Vamos relembrar? Surgiu uma pergunta aqui. Isso é um fato? O que aconteceu aqui? Nós percebemos que é uma narração de um fato, de um diálogo entre escriba e Jesus. Não estamos agora preocupados com se é real ou se é parabólico, se é simbólico. O importante aqui para nós é a interpretação do que o autor quis passar para a gente. E ele quis passar um ensinamento aqui. Esse ensinamento ele está no contexto da última semana de vida de Jesus. Interessante isso. Então, agora, eu vou voltar para os passos que se dá na interpretação. Lembrando que a aula de hoje é exemplo para nós compreender como que se faz uma interpretação. Primeiro, escolhe a passagem. Segundo, não chega com a ideia, esse texto significa isso. Não, eu tenho que entender o que esse autor quis dizer. Então, por isso eu faço uma leitura cuidadosa e repetida do texto. Nós fizemos hoje uma leitura na Revista Atualizada e na Nova Versão Internacional. Segundo, nós conseguimos estabelecer os limites do texto. O que é os limites do texto? A perícope nossa. A perícope nossa, ela está em Mateus 12, 28 a 34. Ela tem uma relação temporal. Aparentemente, parece que o escriba estava no mesmo local que os saduceus estavam. E os saduceus discutiram, segundo o que pensa Marcos, no templo com Jesus. Ali teve várias discussões, como, por exemplo, pagamento de imposto a César, a expulsão dos comerciantes, né, do templo. Teve vários acontecimentos na última semana de vida de Jesus.
Jesus chega no primeiro dia da semana, que até hoje alguns cristãos comemoram os domingos de Ramos, e ali, provavelmente, na segunda e terça, ele começa a ensinar no templo, e esses ensinamentos, lembre-se, ele estava ensinando no pátio do templo. O templo não era como hoje. Então, quando você está fazendo o contexto histórico, você precisa entender como era aquela época e não levar a ideia que você tem de hoje, de um templo. Templo hoje, para nós, é uma igreja. Não era igreja. Templo era um local de sacrifícios. Tanto que as orações e o estudo da palavra, né, da introdução, da escrituras, da Torá, da instrução, era feito nas sinagogas. Sinagogas é chamado também de Beit Midrash, ou seja, escola, casas de estudo. As orações e o estudo era feito lá. Os sacrifícios e as ofertas e dízimos eram entregues no templo, que era um local de adoração. E a adoração hebraica era feita com sacrifícios de animais, conforme o livro de Levítico. Então, dentro do próprio contexto bíblico, você compreende que o templo não era um local de adoração como nos dias de hoje. Então, Jesus estava ensinando na porta do templo, provavelmente, num pátio. Havia o pátio dos gentios, pátio dos homens, o pátio das mulheres e o pátio dos judeus, de homens judeus. Ele está ali ensinando para os judeus. Pedro provavelmente estava ali e Pedro prega isso em Roma e conta, porque a pregação apostólica, a princípio, ela consistiu em contar os feitos de Jesus, os seus milagres, os seus ensinamentos e como Jesus se encaixava nas profecias hebraicas. E a literatura que eles tinham era a Septuaginta, ou Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, a primeira tradução da Bíblia até. E Marcos, ele registra a partir da pregação de Pedro. Marcos não foi contemporâneo, ele não viu essa cena. Então, nós temos aqui um relato de segunda mão. Provavelmente, o que é mais importante, então, é compreender o tema, o assunto, e não preocupar com o fato em si. Então, esses aí são princípios que a gente precisa entender. Então, voltando aqui, o método gramático histórico, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem origem em Deus. Deus motivou os homens. Lembra da última aula? Ele inspirou homens. Ele não inspirou palavras, inspirou homens. Esse inspirar é um mover. Como funciona a inspiração? Ela atua de diversas maneiras, conforme Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Então, teologicamente, nós não podemos dizer a inspiração funciona dessa forma. Isso é um erro que a mente ocidental ela tenta sempre definir. O que é isso aqui? Isso aqui é um livro. O livro é assim, assim, assim. Não. Inspiração não tem definição exata. É uma forma de Deus atuar no homem, de diversas maneiras. Teve profeta que teve visões, teve profetas que não. Teve profetas que viu o futuro e profetas que viu o passado. Teve profetas que não viu nem passado nem futuro, ele simplesmente falou o presente. Isso é muito importante. Ok? Então tá. E segundo, ela é escrita por homens, então nós temos que analisar o aspecto cultural, geográfico, histórico e linguístico. E hoje nós estamos estudando alguns aspectos literários. Então, quando se vai interpretar um texto bíblico, eu tenho que lembrar algumas coisinhas. Esse texto, ele foi escrito, vou voltar à tela aqui, esse texto ele foi escrito há
2000 anos. Vou pensar em exatidão aqui. 1900 e poucos anos, que é o texto de Marcos. Foi escrito num contexto diferente nosso, que é lá no primeiro século da era cristã ou era comum. Numa linguagem diferente, foi escrito em grego, embora o grego é indo-europeu, igual ao português, mas ele tem muita diferença, esse grego aqui, o grego koiné, não é o grego moderno, é uma língua morta, ela é estática, então por isso eu preciso entender a gramática. Segundo, ele foi escrito num ambiente de religião, cultura diferente da minha. E terceiro ponto aqui, ele foi escrito a partir de um relato oral. Pedro está pregando e Marcos registra. Esses detalhes, todos estão no terceiro passo. O primeiro passo foi leitura do texto, segundo passo, delimitação da passagem, e o terceiro passo, amigo, nós ainda estamos no contexto histórico geral da passagem. Quem é o autor, onde foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito, para que nós depois façamos a análise de palavra a palavra, frase por frase, qual é do assunto, qual que é o tema, para nós tirarmos a ideia exegética. O que é a ideia exegética? Aquilo que o autor quis dizer para os seus ouvintes originais. Certo? Então, vamos, para nós não perdermos, nesse momento, faça uma nova leitura do texto, que é o versículo 28 em diante do capítulo 12, que diz o seguinte: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Nós já entendemos aqui, olha, nós já temos registrado, vamos imaginar que você está no papelzinho, no seu escritório, na sua casa, você já registrou. Quem que ele ouviu? Ele ouviu a discussão dos saduceus com Jesus. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, ele gostou da boa resposta. Então, aqui o que eu imaginei no início está certo. Ele gostou da resposta que Jesus deu aos saduceus. E perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual o mais importante? Ele mudou de assunto, porque o assunto anterior é a ressurreição. Quando ele muda de assunto, aqui começa o meu limite. A minha perícope começa aqui. De todos os mandamentos, qual o mais importante? Respondeu-lhe Jesus. O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. O Senhor é o único Senhor. O Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ok? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame ao próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre. Quem está respondendo aqui é o escriba. Porque nesse momento que eu estou fazendo anotações, deixa eu explicar. Porque quando a gente está lendo um texto da Bíblia, a gente tem nós somos tentados a ir pregando o texto, a ir explicando o que está no... Não, calma, pisa no freio. Você está na autoescola. O seminário você tem que seguir passo a passo. Eu sei, tal, que não, você não sabe, não. Você tem que ouvir o texto. Primeira coisa, precisa ouvir o texto. O que o texto está falando? Tem um diálogo aqui entre o mestre da lei, segundo a Nova Versão Internacional. A Almeida chama de escriba. Depois eu vou ver se isso é verdade mesmo. Se essa tradução aqui está correta. Por que eu tenho que sempre duvidar? Essa dúvida chama dúvida metódica. Você precisa ter dúvida metódica. Você não pode pegar o texto e já, como criança, para sempre eu vou te amar. Não. Você tem que imediatamente começar a fazer perguntas ao texto. Isso é muito importante. Porque quando se vai fazer uma leitura bíblica, a gente sempre fala que esse passo é o passo da observação, né? Quando vai simplificar, lá no Teológico Básico, fala assim, faz a leitura e depois a observação. É na observação que você pega os detalhes. E essa observação aqui é o panorâmico histórico geral da passagem. E eu estou fazendo agora uma leitura conversativa. Isso é muito importante, viu, gente?
porque nós fazemos vários tipos de leitura, e nós brasileiros, cá para nós, né? Lemos pouco, né? E eu lembrei vocês no início, presumindo que vocês já tinham conhecimento, mas que esses textos foram escritos originalmente para serem lidos publicamente. Então, todas as vezes que eu for interpretar um texto, eu tenho que ler em voz alta. E esse passo aqui chama entender a fluência do texto. Nós percebemos aqui que Jesus deu uma resposta para ele. E ele vai falar assim, muito bem, mestre, disse o homem. O próprio Marcos já concluiu que é o homem que está falando, mas muitas das vezes isso está implícito. Está certo aos dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo. É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Espera aí. Tem uma coisa aqui que eu anotaria. Lá no versículo 28, ele diz assim, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aqui ele está falando de sacrifício e oferta. Agora eu posso perceber a ligação temática que isso tem com o templo. Eles estão no templo. Ou, pelo menos, é isso que Marcos está deixando para nós. Eles estão no templo. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Isso aqui já é um comentário de Marcos, né, que ele já coloca no texto. Então, tem a fala de Marcos aqui. Vamos separar. O versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe. Até aí nós temos a narração de Marcos. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Essa é a pergunta do escriba. Fala de Jesus, versículo 29 até o 30. Sabe por que isso aqui é importante? Certa vez, alguém pregou uma palavra que tinha sido dita por Satanás em um diálogo. Ele não percebeu que o diálogo ele tem duas pessoas. E sempre tem que perceber quem está falando. Isso é uma regra de interpretação muito simples. Eu preciso entender qual personagem que está falando. Já que se trata de um diálogo, e é uma narrativa, narrativas, de fato, ela tem uma só interpretação, o acontecimento. É diálogo, eu tenho que observar a hora que cada personagem fala. Isso aqui, eu estou até antecipando um pouco os passos, mas é importante, porque eu preciso compreender, por exemplo, que eu não posso colocar fala na boca de quem não falou. Depois, muito bem, mestre, palavra do homem. A nova versão internacional ela consegue trazer as palavras em aspas. O critério moderno dela, ele já separa qual que são as palavras de Jesus, quais as palavras do mestre. Almeida não usa esse critério porque ela tem um estilo mais antigo. Percebeu a importância de versões? Porque aí você começa a perceber quem falou. E aqui está certo a dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele, também foi o escriba, o mestre da lei. E no final, nós temos a narração de Marcos, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus me disse, você não está longe do reino de Deus. Depois ele faz um comentário final. Daí em diante, ninguém mais ousava fazer perguntas. Ou seja, nós temos, aqui no terceiro passo, nós fizemos a leitura do texto
E nós estamos agora partindo para um ponto de qual seria o melhor texto possível. Eu já sei que Marcos escreveu para os Romanos, é o primeiro evangelho. Aqui se trata o contexto, ele dividiu em blocos. Primeiro os ensinos de Jesus e seu sofrimento, mais o triunfalismo, suas vitórias sobre os demônios. E no final, a última semana de vida de Jesus, que é o sofrimento, paixão e morte. Ali, onde ele passa na cruz até a ressurreição, que é lá no capítulo 16. Mas ele ensina no templo na última semana. E nesse contexto do ensinamento do templo, Marcos colocou esse diálogo entre Jesus e o escriba, que traz um ensinamento sobre o monoteísmo judaico, que é algo que vocês vão ter daqui a pouco, sobre o monoteísmo, sobre o Deus único. E aí nós vamos para um intervalo, e daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco do contexto histórico do tema que está sendo discutido, porque já discutimos sobre o contexto histórico do livro, do contexto da autoria, e tem ainda o contexto histórico temático do tema em si, do assunto que está sendo tratado aqui nessa exposição, ok? Então, vamos agora para um intervalozinho.